Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo nesse canal abençoado, Viagem Web. Estou aqui com a Monique hoje para ela dar um depoimento de entrevista de renovação. Diferente de tudo que vocês estão acostumados aqui, a gente pega pouco depoimento disso, mas a Monique, eu falei, Monique, por favor, grava comigo, porque você tem uma história muito interessante. Ela acabou de falar aqui que foi Deus que aprovou ela, porque Foi, com ela certeza. fez a renovação do visto dela agora, e ela, na verdade, ela não tinha me procurado antes, enfim. E na DS dela, para adiantar para vocês, ela tinha colocado que ela estava desempregada, ela passou por um problema, enfim. Mas ela estava desempregada e foi colocado isso na DS. Eu falei: olha, Monique, a gente precisa ter atenção. Conversei com ela. Eles podem perguntar isso, aquilo, aquilo outro. Ela vai contar pra gente. Mas fiquem até o final do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, compartilharem o vídeo. Tem que ficar até o final para vocês verem o que que aconteceu, que ela disse que eles perguntaram muita coisa. Então, é isso, tá? A Monique vai poder falar à vontade, eu vou parar de falar, porque o povo gosta de ouvir, tá? Fala onde foi seu consulado, o que que foi perguntado, né? E explica um pouquinho só como é que você achou a gente, porque a gente não fez todo o processo para você, né? A gente te deu suporte Sim. e orientações. Então, conta pra gente, Monique. Bom, Fernanda, foi complicado. O que que aconteceu? Eu tirei o meu visto, o meu primeiro visto, há 10 anos atrás, com meu pai. Então, eu tinha 16 anos. Então, já deu até mais de 10 anos, né? A gente viajou quando eu tinha 18. Então, foi nesse período. Eu tinha 16 anos e aí precisava renovar da família inteira. Meu, do meu pai e da minha madrasta. E eu falei assim, não, eu faço processo, vi alguns vídeos no YouTube, falei, não, eu vou dar. Comecei a preencher a DS, eu já comecei a falar, gente, isso aqui é muito complicado. Aí eu comecei a procurar vídeo de renovação no YouTube. E aí eu achei o seu falando, você e seu marido falando que vocês tinham passado por entrevista. E eu não sabia que era uma possibilidade de passar por entrevista de novo. E eu já sabendo a minha situação atual, porque minha madrasta e meu pai tá tudo bem, só que eu já sou de maior, respondo por eu mesma, né? E eu falei assim, cara, eu tô desempregada, como que eu vou renovar um visto? Mas eu falei, eu vou ter que ir, né? Porque tem um prazo que você precisa para renovar. Falei, eu vou na cara e na coragem. E aí, quando eu achei seu vídeo, eu ainda relutei. Falei, ai, não sei se eu vou, se eu não vou. Mas aí eu continuei acompanhando você no Instagram. Falei, ai, quer saber? Eu vou chamar ela. E aí você, desde o começo, sempre muito solícita. No começo você me respondia a pergunta. Eu falei, não, Fernanda, vamos fechar a assessoria porque tá tendo muita questão aqui e eu preciso de suporte do que eu faço. E aí foi o que você falou que a gente fechou a assessoria de suporte, né? Que aí eu ia te perguntando, Fernanda, e aí o que eu faço com isso? Isso daqui tá aparecendo no site, e aí você foi me auxiliando. Isso foi final do ano passado. E aí eu Caraca, nem consegui marcar. parece. Foi. Meu E Deus, aí passou eu rápido. consegui marcar a entrevista agora para. Eu tinha conseguido para julho, mas eu fiquei acompanhando o site, consegui antecipar para março e falei assim: bom, vou deixar para março, que é começo de ano e tal. Deixei para março. Aí foi chegando agora, comecei a ficar um pouquinho desesperado, né? Que aí foi quando eu comecei a te chamar de novo. E Lembrando que o aí, seu pai e a sua madrasta, a renovação deles não foi solicitada entrevista, somente o seu visto. exatamente, que aí foi o problema, né? A gente foi aqui no caso de São Paulo e eu fui, acabei fazendo também entrevista aqui em São Paulo. E aí, no dia do caso, eu falei, não, tá tudo certo, porque a gente foi na cabine todo mundo junto, tudo certo. Quando foi no outro dia, que eu lembro que você ainda falou para mim, vão ser 10, mais ou menos 10 dias você tem a resposta. Quando foi no outro dia, o meu já estava aparecendo como rejeitado. Aí eu já entrei em desespero, que eu te mandei mensagem e falei, Fernando, isso aí muda, pelo amor de Deus. E o dele já aprovado, assim, de primeira. Eu falei, piorou, porque aí sou eu sozinha. Aí conversei com você, você me acalmou, falou, não, vamos fazer, marca a sua entrevista, a gente faz uma reunião antes. E aí marquei. Eu falei, eu vou marcar já para semana que vem. Já tinha, que eu até estreiei, já tinha, né? E aí eu marquei para essa semana. Eu tinha ido há 2 ou 3 semanas que eu fui, no caso. E aí eu consegui marcar, acho que há 2 semanas depois, que foi na sexta-feira passada. É porque no seu E caso aí, eles liberam um calendário especial para vocês. Quando ele solicitou a entrevista, eles liberam um calendário especial. Então, se você fez o seu processo de renovação e foi chamado para entrevista, você vai pegar um agendamento um pouco melhor, entendeu?
Você vai pegar, eles vão te dar um tinha agendamento muita mais data. rápido. Tinha muita data. Aí eu falei, vou marcar mais próxima que tiver. Porque, né, pelo menos já tira da frente logo. E aí foi toda a questão que você falou. Como eu preenchi a DS sozinha e eu estou desempregada ainda no momento, passei por algumas dificuldades no meu emprego antigo, e aí também em tratamento e tal. Aí você me orientou da melhor forma possível. Aquilo, eu não esqueço de uma coisa que você falou na reunião, de eu falar, olha, eu estou em tratamento, mas eu estou buscando curso. No dia, eu foquei nisso. Eu falei, a Fernanda falou para falar isso, eu foquei. E aí, como que foi lá no dia, Fernanda? Meu Deus. Tava muito cheio, é muito cheio. Não sei se todos os consulados são assim, cheios. Nossa, muito. Geralmente sim. Sempre são Nossa. bastante fila. Aí, quando eu entrei, você passa por duas meninas. Na terceira menina, ela pegou meu passaporte, a minha DS, guardou meu passaporte antigo, né? Porque eu tenho dois, e ela colocou um negocinho verde dentro. E aí eu falei, que é esse negocinho verde? E aí na fila eu olhava para outras pessoas, ninguém tava com esse negócio verde. Eu falei, que é isso? Eu falei, deve ser porque é renovação, tal. Foi. Passei por todo o processo. Quando cheguei na parte que tinha os cônsuls mesmo, né, aquela fila enorme, a mulher me orientou para ir para uma fila da direita. E as pessoas estavam fazendo entrevista, estavam na fila da esquerda, uma fila grande. Eu falei, bom, aí eu já comecei a rezar. Acredito muito em Deus. Falei, oh Deus, por favor, que seja fácil. Aí eu fui para uma fila, tinha eu e mais uma menina na fila. E aí logo ela passou, a mulher mal falou com ela e elas foram para a esquerda. Aí eu falei, aí eu entreguei meu passaporte, ela só me deu bom dia, pegou meu passaporte, escreveu alguma coisa assim. Aí ela só me deu bom dia. Aí ela entregou meu passaporte e falou assim: Ó, você vai tirar as digitais na. Eu ainda lembro, no guichê 15, e depois você vai pro guichê 11 fazer sua entrevista. Eu falei: Bom, então eu vou fazer a entrevista mesmo. Nessa ela já entregou. Aí fui tirar digital, foi super rápido. E aí no guichê 11, quando eu fui, peguei toda a fila. E aí, quando eu tava chegando perto, eu falei pra menina que trabalhava lá, né? Eu falei assim: Ó, ela mandou ir pro guichê 11. E aí, quando eu cheguei no guichê 11, tinha uma menina já passando na entrevista, uma senhora na minha frente e eu. E a menina que estava passando a entrevista, conversando, mas assim, uma conversa super leve com o cônsul. Falei, bom, tá tudo bem, né? Até aí tudo bem. E eu olhei pra cara dele, eu falei, bom, ele não tem cara de mal também, então tá tudo bem. Aí quando ele chamou a senhora, ele fez uma pergunta pra senhora. Ele perguntou, que você vai fazer nos Estados Unidos? Ela falou, vou visitar minha filha. Ele falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Fim. Fim. A hora que eu escutei isso, eu falei, oh, meu Deus, por favor que seja assim. Meu Deus, eu nunca vi uma entrevista tão rápida. Muito rápido. Ele fez essa pergunta, falou, parabéns, seu visto foi aprovado. Ela saiu. Aí, e não deu tempo, sabe? Quando eu fui pra fila, eu tava me preparando psicologicamente. E aí, antes, até é bom falar isso, eu estudei muito a DS. Fiquei pensando no que a gente tinha conversado um dia antes. Fiquei, Muito nossa, importante. gravei data. Que eu falei, se ele perguntar e eu errar alguma coisa, Vai já é ter um ponto a divergência menos de pra mim. informação. Exatamente, é um ponto a menos para É. você. Aí eu gravei tudo quanto é data. Durante a fila, eu ia repetindo a data na minha cabeça, repetindo o que a gente conversou, que eu falei, a hora que ele perguntar, eu vou saber explicar. E aí eu lembro que foi uma dica sua também, você falou assim, não seja breve na resposta. Você tem que explicar o que está acontecendo com você. E aí na hora eu cheguei, aí foi quando ele fez a primeira pergunta. Ele falou, bom dia, pegou meu passaporte, e aí ele falou assim, ó, a gente te chamou aqui porque você tá quase 10 anos sem viajar. Porque eu tinha viajado com 18, tô com 27. Só que aí na hora que ele falou isso, eu pensei, ah, mas meu pai e a minha madrasta também estão. Então, assim, aí ele falou assim, e eu vi na sua DS que você está desempregada. Aí já foi batata. Ele já chegou com o pé Aí na eu, porta. Já chegou já uhum, falando exatamente o que a gente já. conversou. Aí ele falou, e eu vi na sua DS que você está desempregada, eu queria entender isso. Aí eu lembrei do que você falou, falei, bom, agora eu vou explicar. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tive um problema no meu antigo emprego, não tô bem psicologicamente, tô num período e coloquei até na DS que meu pai tá me ajudando financeiramente, expliquei tudo pra ele. E o que eu senti, Fernanda, era como se fosse uma entrevista de emprego, só que você tá um pouquinho mais tenso, né?
E aí eu falei, bom, eu vou ser totalmente sincera. Se ele quiser me aprovar, ele vai aprovar pela sinceridade, sabe? E aí ele perguntou, com que seu pai trabalha? E é com mármore e granito, né? E aí eu falei, ele trabalha com mármore e granito. Aí ele perguntou, o que que é mármore? Eu falei, agora lascou. Aí eu olhei assim para baixo, só que onde ele fica é de metal. Aí eu olhei assim para baixo, aí eu ainda falei sozinha. Eu falei, aqui não é. Eu falei, sabe pia de cozinha que tem aquela pedra? É aquilo. Ele, tá. Aí, só que eu sentia ele aberto para conversar. Não sei também se foi uma sorte dele ser essa pessoa que eu senti ele aberto para conversa. Sim, E porque nem aí ele todos são. perguntou. Nem todos são. E E aí eu na sempre falo para o fila, cliente, você precisa ter o feeling, saber o cônsul que está te entrevistando, se ele vai te dar abertura ou se ele é mais breve, se ele vai te cortar ou se ele não vai. Você tem que ter esse feeling, você tem que sentir na hora ali como é que a pessoa é. na fila tinha umas pessoas que se olhavam assim, porque você vai olhando, né? Se demora ali, você vai olhando. Tinha umas pessoas que olhavam e falavam, meu Deus, se eu passar com essa, me abençoa, sabe? E aí, logo quando eu cheguei, eu já vi que ele estava conversando mais com a menina, eu já senti mais abertura. Aí eu falei, então, sabe, é mármore de pia? Ele, legal. Aí ele pegou e falou, e quanto que ele ganha? Eu falei, eu não sei te falar quanto que ele ganha certamente, mas eu tenho uma papelada aqui, se você quiser ver. Ofereci, porque eu falei assim, bom, ele vai sentir que é verdade. Aí ele, não, não precisa. Aí, logo depois dessa pergunta, eu até anotei aqui, porque foi sexta passada, né? Aí ele perguntou, ele falou assim, qual que é a intenção de viagem? Porque, né, tá renovando, aí eu peguei e falei assim, eu não tenho intenção de viagem. Tanto é que. Eu tô Aí piorou, né? nervoso, Eu piorou, tô... Não, Fernanda. A piorou a situação. situação era Eu não toda sei quanto que negativa. meu pai ganha, eu não tenho propósito de viagem, eu tô desempregada. É. Aí eu peguei e falei, olha, eu não tenho intenção de viagem, eu tô renovando por conta do tempo. Mas a gente não tem intenção de viagem, eu coloquei na DS. E aí ele falando comigo toda hora, digitando, né? Que dá uma agonia. Aí ele prestava atenção e ficava lá digitando. E aí ele perguntou, e com quem que você viajaria? Eu falei assim, com meu pai e com a minha madrasta. Inclusive, eles têm visto aprovado. E aí fiz o que você falou para eu tirar a foto do visto, eu levei os passaportes. Coloquei atrás, assim, na pasta, que era para ele ver que eu tava com os passaportes lá. A cópia, né? E E você levou aí, logo o passaporte original. não, eu levei, que eu falei, moço, tá aqui. E aí ele falou, tá. E aí ele perguntou aqui, e quem custearia a sua viagem? Aí eu falei, meu pai, inclusive tá me ajudando financeiramente, então seria ele. É, Aí ele perguntou aqui, tá. Aí foi quando começou a coisa a ficar feia. Porque aí ele perguntou assim, você tem vontade de ser imigrante? Do nada, tacou assim na mesa. Aí eu falei, não. E aí, na hora, foi muito automático. Eu falar, não. E aí eu fiz até uma cara assim, não. Aí ele pegou e falou assim, você tem vontade de voltar para o mercado de trabalho? E aí eu falei para ele, eu falei assim, não. Aí a todo momento eu conversava, sabe, Fernanda? Ele perguntava, eu mandava um texto para ele, e aí eu falei para ele, eu tenho sim, só que realmente não estou me sentindo confortável no momento, não estou preparada, mas eu quero muito voltar para o mercado de trabalho. Aí o que que eu pensei? Eu falei, eu vou colocar coisas que tá na DS para ele ver que eu estou falando a verdade. Eu falei, inclusive eu sou formada em administração de empresa, eu quero muito voltar, porque eu falei, tá na DS que eu sou formada, eu vou colocar já. E aí ele falou: é verdade, não entendi. Aí ele escreveu mais um pouco, aí ele perguntou de novo. Ele falou: já pensou em morar fora do país? Aí eu falei: não. E aí na hora eu já entendi. Eu falei: nossa, o cara tá achando que eu tô querendo ir pra lá, porque eu não tenho, na teoria, não tenho trabalho, sabe, não Não tenho os tinha, vínculos não tem pesados, nada, não tinha intenção de exato. viagem, não tem nada. Não tinha nada que Eu te falei: nossa, prendia aqui. eu falei: nossa, ele tá sentindo que eu quero viajar, que eu quero E para ficar lá, ficar, sabe? sim. E aí eu falei, eu não tenho. E E é aí eu zero a sua tentava a todo intenção. momento, E é zero a sua zero. intenção. E aí por isso que eu vou ser muito sincera, porque se eu tiver que passar, ele vai me passar pela sinceridade. Aí Sim. ele perguntou se alguém que eu conhecia morava fora do país, e eu falei que não. Ele perguntou, aí depois que ele perguntou isso, ele voltou na pergunta. Ele perguntou 3 vezes. Ele falou: você tem vontade de ser imigrante?
Aí eu até perdi um pouquinho a paciência. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, sabe? Falei, porque ele tava perguntando várias vezes. Eu já tava desesperada. Você não E entendeu ele que eu não quero dita, morar fora? eu, Quer que eu moço, desenhe não para quer. você? Ah, É. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus. E aí ele digitando e tal. E aí, a única coisa que eu entendo, Fernanda, e que eu entendi de tudo isso foi Deus e ser sincera. Porque aí ele digitou, digitou, digitou. Aí ele virou pra mim e falou assim: bom, Monique, eu acredito em você. Seu visto foi aprovado. tô choquita. Gente, eu não sabia, tá? Ela não me contou nada antes, É, tá? Ela deixou até sexta-feira, passou o final de é. semana inteira curiosa. E ela não... Gente, Monique. Essa parte me marcou muito, porque ele falou assim: Monique, eu acredito em você. Seu visto foi aprovado. Aí ele me deu aquele papelzinho branco, né? Que aí você vê as pessoas passando. Aí eu peguei e falei pra ele, muito obrigada. Aí ele falou assim, aí ele pegou, né, meu passaporte, colocou no negócio, aí ele falou, agora você tem que buscar seu passaporte depois. Aí eu falei, eu busco aqui? Ainda perguntei, né, pra... Eu falei, ah, é aqui? Ele falou, não, você busca no caso. Eu falei, ah, tá bom, bom trabalho, obrigada. E saí, tensa, mas na hora que ele falou, sabe, eu marquei muito. Eu falei, eu acredito em você. Eu falei, olha como vale a pena a gente ser sincero, sabe? Com Eu certeza, coloquei nas mãos de Deus e fui. com Porque a certeza. probabilidade que eu tinha, Fernanda, era zero. É, porque se você tivesse Zero. pegado um outro cônsul, assim, foi tudo encaixado A realmente chance por foi. Deus, porque assim, você sabe muito bem que hoje eles querem saber se você tem vínculos no Brasil que fazem você ir e voltar. Você viu exatamente na entrevista que ele fez com você que ele estava querendo saber se você tinha Sim, vontade de ficar lá ou não. Então, assim, se fosse outro sim. cônsul que não tivesse paciência, que tivesse no mau dia, que pegasse você, Não, ele ia eu ia negar ser você. nem. Com certeza. Porque o processo é o mesmo. Por Sim, mais que eu tive visto, eu entendi que ele estava lá para me negar se eu não mostrasse uma sim, verdade assim para ele, sabe? E aí exatamente. foi a única coisa que. E eu falei, a gente vai fazer agora o processo do meu namorado, né? Na fé de Deus. E eu falei para ele, eu falei, cara, para mim, e o que todo mundo perguntar, para mim agora é ser sincero. Seja sincero em todas as coisas, porque eu acho que eles sentem a pessoa se ela é sincera ou não, se ela tá escondendo alguma coisa. Exato. Então, Você vai dar o seu melhor ali, você vai aparecer com a sua sim, verdade, né? Você coloca os seus vínculos, né? Se você, no caso do seu namorado, vai colocar os vínculos dele, a renda que ele pode comprovar e tudo mais, e realmente colocar ali a verdade, o né? que E é? falar. E dar sorte também de pegar um cônsul, né, Nossa, que quis te entender, não né? é. Isso foi, né, Graças a a Deus. cereja do bolo, que graças a Deus. Foi, Mas porque tem assim, muita pessoa que fala que nem é uma nem pergunta ou conversa outra e já nada. era. É Tchau, né? isso aí. É isso aí. E assim, outro fator importante da sua renovação, que vale a pena a gente falar, que eu sempre falei para você assim, você já ficou mais tempo nos Estados Unidos? Você já ficou muito tempo nos Estados Unidos? Porque eles estavam negando muitas pessoas que ficaram muito tempo nos Estados Unidos, tipo 3 meses, 4 meses. Então, assim, eles estavam encrencando um pouquinho mais pessoas que ficaram muito tempo nos Estados Unidos. E não foi seu caso. Eu falei, mais um ponto positivo para você. E como a gente Uhum, já tinha feito, a, você já tinha feito o seu processo, eu falei, bom, eu vou te instruir da melhor forma possível, te dando palavras e informações que você possa trazer ali a situação real do seu processo, do seu caso, da sua sim. vida hoje. E graças a Deus que deu Nossa. certo, assim. Graças a Deus que você pegou um cônsul que quis te entender, que olhou para todo um contexto da sua história, porque, como eu Uhum. falei, se fosse outro, poderia Era tchau. era falar, querida, sinto muito, tenta outra vez quando você tiver com seus vínculos mais fortes. Então, gente, vocês entendem que quando você chega em frente a um cônsul, ele quer saber se você tem vínculos aqui no Brasil ou ele quer acreditar que você só quer ir passear e voltar. Ele quer saber se você tem vontade de ser um imigrante, como ele perguntou para ela. Você Nossa, tem várias vontade de vezes. ser um imigrante? Olha isso. Dificilmente eles perguntam isso. Já perguntou para um E cliente ele assim para mim, jogou ah, na você... lata, assim, Fernanda. Na lata. Exato. Ele olhou pra minha cara e falou: Você tem vontade de ser imigrante? Você tem Eu vontade de achei morar em muito. outro país? Então, assim, ele foi específico ali, e que é o que acontece para a pessoa que está tirando visto pela primeira vez também. Ele quer saber, ele não vai fazer essa pergunta, mas geralmente ele quer saber isso. Você quer ir para viajar ou você quer ir para ficar lá? Então,
É isso, porque como eu falei no último vídeo que eu fiz com o Bruno, o visto de turista é um visto para turistar. Você precisa mostrar sua verdade, seus vínculos, o que você pode de melhor e torcer, né, para pegar um cônsul que vai te entrevistar, que vai fazer perguntas e tudo mais. Estou muito feliz, Sim. aliviada por você. Nossa, Parabéns, eu graças também. a Deus. Aproveite, viaje bastante, tá? E Obrigada, a gente Fernanda, por todo o continua, né? suporte. Com certeza, que aí a gente agora tem uma outra pessoa para fazer, mas você Sim. sempre foi muito solícita comigo. Eu te mandava mensagem, Fernanda, pelo amor de Deus, é isso? Eu tenho que levar isso? E você sempre respondia na hora, assim. Que Obrigada bom. mesmo por tudo. Nada. E a gente vai fazer de outra pessoa. Vai dar certo também, se Deus quiser. Amém. 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 Obrigada. Então é isso, gente. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre o processo da Monique, perguntem aqui. Eu acredito que ela falou tudo, então, enfim, mas eu sei que vocês são curiosos, adoram Uhum. saber as coisas. Eu pergunto para ela também, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração e fui.